Ai, o Brasil, olha, vocês vão ver no final. Ai, é muito legal no final de escola. Ai, vou dar um pouquinho de álcool gel. Ai, gente, o Brasil é o Brasil. O Brasil pega qualquer coisa e melhora. É o Guns N' Roses, versão pagodão da Bahia. Essa é a versão pagodão. É muito bom. Eu sempre escuto aí essas novas versões. Ai, gente, o brasileiro é... Ai, outro nível, né? Então, galera, vamos continuar nossa aula. Chegou todo mundo, né? Acho que chegou todo mundo. Se não chegou, vão chegando, chega todo mundo aí, né? Guns N' Roses, uma das maiores bandas aí de todos os tempos. Brasileiro, querido, não perdoa ninguém não, filho. Não perdoa Deus, nós somos brasileiros. Tem altos vídeos, tem um Linkin Park também, versão forró, que é maravilhoso. Então, fazer uma quebrada, né? Quando acho que vem um rock e vem um pagodão da Bahia. Com todo respeito, né? Que tem todo o seu valor também, o pagodão da Bahia. Deixa eu ver aqui, alguém já veio no... Me chamou aqui, né? Linkin Park, tem, o Linkin Park, sim, o Linkin Park também, mas assim, vocês são muito jovens para Linkin Park, né? Eu acho assim que Linkin Park aí, vocês são muito jovens, não? Linkin Park é minha adolescência. Ó. Linkin Park é o melhor, é o Brasil. Rádio Planeta. Tô fantástica, fico emocionada quando escuto esse tipo de coisa. Tem esse DC, eles não perdoaram ninguém, tá? Tem esse DC e tal, tem outras bandas aqui nessas versões brasileiras. É o Brasil fazendo o que há de melhor, que é o quê? A zoeira, né? A zoeira é o melhor do Brasil. Então, galera, bora lá. Agora chegou mais gente aí, foi só tocar um parte de pensar que chegou mais gente. Essa é a correção que eu fiz, para quem não estava na outra aula, por acaso chegou, eu fiz a correção do que era para fazer no trabalho que eu fiz para vocês. Claro que vocês podem fazer mais um pouquinho do que eu fiz, né? Dar uma aprimorada, que aí vai ficar melhor ainda. Pessoas, bora lá. Aqui eu havia parado, né? Eu falei disso, falei desses operadores argumentativos, falei que ia exemplificar para vocês, mostrar mais detalhadamente. Todo início de período, todo início de parágrafo. Professora, às vezes quando você está falando, você confunde período com parágrafo, você troca muito. Tem esse problema com essas duas palavras, né? Na hora de pensar rápido, às vezes eu troco por palavra período por parágrafo. Mas nisso que eu vou falar, não interfere tanto no período quanto no parágrafo, tanto em um quanto no outro. Sempre no início de um, eu tenho que pôr um conectivo. Sempre no início de um parágrafo ou no início de um período. Exceto o primeiro período do texto. A primeira frase que você põe em texto, você não precisa pôr conectivo. Posso pôr? Posso pôr. Eu preciso pôr? Não preciso. Tá? E aqui são as ideias, né? Que você tem que pôr. Né? Geralmente você vai pôr a igualdade, diversidade, causa, consequência, confusão. Se você for olhar, são todos elementos relacionados às conjunções. Conjunções diversativas, conjunções conceptivas, concessivas, conclusivas, explicativas, adversativas, né? Então, aditivas. Aquele estudo de conjunções é muito importante nessa competência. Aí você vai falar assim, ô professora, mas a gramática não é da competência número 1?
eu vou dizer para vocês que a competência número 1 e a competência número 4 se relacionam de maneira direta, porque várias características da competência número 1 eu vou trazer também para a competência número 4, tá? Galera, então bora lá. Nesse slide mostra as classes gramaticais que seria, né, legal você ter domínio para fazer essa redação. Preposições, conjunções, advérbios, locuções adverbiais, tá? Essas três, preposição, conjunção e advérbio, são as classes gramaticais que vocês vão usar para isso. Eu já cheguei a comentar isso com vocês, tá? E é importante, muito importante, você ter domínio principalmente das conjunções, tá? Das conjunções. Então, para ficar bem claro para vocês, né? A estrutura mínima está destacada aqui no final desse slide. A estrutura mínima da redação é, dentro de um parágrafo, eu vou ter, no mínimo, 2 períodos. Tá? No mínimo, 2 períodos na dissertação. Esses períodos têm que ser articulados, eles têm que ser encaixados. Eu não posso pegar um período e colocar outro período no texto sem criar uma relação de encaixe entre os dois, para que o meu texto faça sentido. Então, quando eu vou adicionar um outro período, eu estou adicionando uma nova ideia. E aí, essa ideia tem que fazer relação com o anterior. E eu só construo isso através de um conectivo. Tá? Então, como é que eu vou criar uma coesão, uma postura, uma coerência dentro do texto? Eu tenho 3 níveis. Então, dentro do parágrafo. O que é o parágrafo? O parágrafo é uma unidade textual formada por uma ideia principal, a qual se ligam ideias secundárias. Tá? Então, é assim que eu construo um parágrafo. Eu tenho uma ideia principal e a essa ideia eu ligo ideias secundárias. Ou seja, eu tenho uma tese, né? Eu vou exemplificar essa tese com argumentos. Tá? Eu vou fazer isso, eu vou construir isso por comparação, ou seja, eu posso comparar a situação do Brasil com de outro país, tá? De um estado com outro estado, né? Eu posso fazer por causa e consequência, pegar algo da história, né? E trazer para os dias atuais. Eu posso simplesmente exemplificar, né? Como que eu dou um exemplo, professora? Eu posso exemplificar também como uma situação em um outro país, sem dar essa comparação, ou eu posso simplesmente pegar um personagem, pegar um filme, uma história, um livro, trazer para o texto, tá? Eu posso detalhar, quando eu falo em detalhar, né, destrinchar uma ideia. Quando eu falo detalhar, eu vou pôr uma situação, uma pequena narrativa da situação. Eu posso especificar com números, com dados estatísticos, tá? Então, o detalhamento vem disso. Dentro do parágrafo, tá? Então, dentro do parágrafo, eu vou trabalhar essa relação entre as ideias. Agora, dentro do período, o meu período, quando eu falo que, né, no segundo tópico desse slide, estruturado de modo complexo, a estruturação dentro do período é feita de modo complexo, significa que eu tenho mais de 2 orações. Daí eu venho falar que o período é composto. Tá? Então, dentro do parágrafo, eu tenho as frases que devem se relacionar. Dentro do período, eu tenho as orações que devem se relacionar. Que vai dar a ideia de causa, consequência, contradição, tempo, comparação, conclusão, entre outros. O que eu tenho que lembrar aqui? Sintaxe. Sintaxe básica. Frase, oração, período. Eu tenho período simples e tenho período composto. Período simples, eu tenho apenas uma oração. Né? Eu tenho apenas um núcleo verbal. Período composto, eu tenho 2 ou mais orações. Tá? Ou seja, eu vou ter mais de um núcleo
verbal, geralmente vão ser separados por vírgula. E aí eu tenho que acrescentar um conectivo para fazer sentido dentro do texto dissertativo argumentativo. Tá? E eu tenho o que eu chamo de referenciação. Eu acredito que no terceiro ano você vai ter uma aula específica só sobre referenciação. O que eu vou fazer na aula de hoje e na aula que vem é dar alguns pequenos exemplos para vocês não irem fazer a prova do Enem esse ano sem domínio de referenciação. Mas o que seria, basicamente, né, lendo aqui, né, o conceito simples de referenciação. Deixa eu tirar aqui do lado para ficar mais fácil de entender. As referências a pessoas, coisas, lugares e fatos são introduzidas e depois retomadas à medida que o texto vai progredindo. Esse processo pode ser realizado mediante o uso de pronomes, advérbios, artigos ou vocábulos de base lexical. O que seria essa referenciação? Referenciação é para evitar a repetição de termos. Em outras palavras, quando eu coloco um isso, não sei, acabei de falar na outra aula, né, do isso na redação, poder usar o isso no texto e talvez até repetir dentro do mesmo parágrafo essa expressão, essa palavra, esse vocábulo, significa que o uso de isso é para evitar a repetição de algo que foi falado anteriormente. Isso é referenciação. Quando eu coloco assim, a sociedade entende a corrupção como um mal a todos os meios de organização da vida pública. Ponto. Então, faz necessário repensá-la em sua origem e em seu desenvolvimento. Ponto. Esse repensá-la, eu estou repensando o quê? A sociedade. Aí eu não estou repetindo a palavra sociedade. Em vez de pôr a sociedade de novo, que é um recurso pobre, que tira a nota da competência 1, também vai tirar a nota da competência 4. Porque eu poderia fazer simplesmente uma referenciação. Né? Quando eu coloco repensar lá, esse lá tem a ideia da sociedade. Então, faz necessário, sim, dar um pouquinho de pronome. Aí, quando você estiver na aula, o professor de gramática, e o professor de gramática for falar de períodos compostos, e você falar assim, ai meu Deus, eu nem uso isso, você vai pensar, eu vou usar isso na minha redação. Tá? É nesse momento que você vai fazer o uso dessa aula de gramática. Aí aqui, estratégias de coesão, né? Na verdade, são estratégias da referenciação, que é a substituição de termos e expressões de pronomes pessoais, possessivos, demonstrativos, advérbios que indicam localização, artigos, igual esse exemplo que eu acabei de falar para vocês. Substituição de termos e expressões por sinônimos, hiponônimos, heteronômicos ou expressões resolutivas. O que seria isso? Né? Eu falei Brasil, aí eu falo país, aí eu falo nação. Né? País e Brasil são sinônimos, né? Tem quase todos sinônimos. Agora, quando eu falo nação, não são sinônimos, porém tem um peso ali, né? Um peso próximo, né? Então, tem esse peso próximo, que eu já usei as outras palavras que são sinônimos, eu posso fazer uso, tá? Que é uma expressão resolutiva, vamos dizer assim, né? Substituição de verbos, substantivos, períodos ou fragmentos de texto por conectivos ou expressões que retomem o que já foi dito. É o que eu acabei de falar. O isso, né? Que ela usa até na redação, vamos botar na redação dela aqui, para até ficar mais claro esse uso correto da competência 4, né? Eu posso pôr aqui. Paralelo a isso o quê? A tudo que foi falado no parágrafo anterior, tá? No período anterior. Que fala o quê? Que faz presente até os dias de hoje, que privar a população das periferias do acesso à cultura, ao lazer, que são proporcionados pelo cinema. Tá? Então, eu tenho isso, né?
Aí eu coloco que, paralela a isso, eu vou, ou seja, ao mesmo tempo que ocorre isso, eu tenho uma outra ideia. Aí eu acrescento a minha próxima ideia. Isso é todo o período anterior. Então, para que eu não repetir, eu simplesmente uso a expressão isso, tá? Isso é um pronome, né? A gente chama de pronome, indefinido, né? Elipse ou omissão de elementos que já tenham sido citados ou que sejam facilmente identificados. Por exemplo, a população brasileira é formada, em sua maioria, por pessoas de ascendência afrodescendente. Bom, essa parte da população, vírgula, precisa buscar cada vez mais lugares de destaque dentro do meio social, mesmo diante das adversidades, instauradas. Eu substituí parcela da população, né? Eu tenho parcela da população e tem pessoas de descendência pessoas afrodescendentes. Então, eu tenho uma substituição desse termo, tá? Agora, eu posso fazer uma elipse. O que é elipse? Elipse é simplesmente ocultar, tirar a palavra. Como eu faço isso, uma elipse, né? Dentro da gramática? Vou dar exemplo. O governo precisa mediar conflitos raciais dentro da população, vírgula. É papel fundamental garantir igualdade de direitos a todos. Depois, a maioria das pessoas poderiam colocar, é papel fundamental do governo. De novo, repetir governo, mas eu não preciso repetir governo, porque eu já falei antes do governo. Entende? Vocês não conseguem enxergar isso tão claramente, a gente na próxima aula vai ter alguns exemplos, tá? De diferenciação de elipse, porque é importante evitar essa repetição a todo tempo. Utiliza operadores argumentativos para relacionar orações, frases, períodos e parágrafos. Perdão. O corretor vai contar os seus conectivos, tá? O corretor vai contar os seus conectivos. Tem noção disso? Ele vai contar. Coisa utilizado estabelece a relação de sentido pretendido. O que seria isso, professora? Existem alguns pegas. Por exemplo, um exemplo clássico. Entretanto e portanto. Parecem muito, mas têm sentidos diferentes. Quando eu falo em entretanto, eu estou falando em adversidade. Tá? Quando eu falo em portanto, eu estou falando em conclusão. E qual é o erro das pessoas? Na hora de usar, não saber o significado de um ou de outro e usar de maneira errada. Então, não é simplesmente você lembrar que você tem que pôr um conectivo, é você saber o uso desse conectivo. Tá? É saber o uso desse conectivo. Por exemplo, a população brasileira precisa melhorar os seus níveis de educação, vírgula. Entretanto, o governo diminuiu a verba destinada ao Fundo Nacional de Alfabetização. Esse entretanto, dá a ideia de oposição, né? Porque o governo ele precisa melhorar os dados educacionais. Então, a gente subentende que depois algo que vai reforçar, vai ser positivo. Se não vem, se eu vou pôr uma ideia que vai dificultar o que eu falei antes, melhorar a identificação, eu tenho que pôr esse conectivo. Então, esse conectivo vai ser, entretanto, mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Então,
e a diversidade. Se eu coloco, portanto, vai ficar totalmente sem sentido. O governo precisa melhorar os seus números relacionados à educação, vírgula. Portanto, diminuiu a renda, diminuiu o valor destinado ao Fundo Nacional de Educação Básica. Olha que doido. Perdeu o sentido completo, ficou incoerente, ficou errado. Tomem cuidado com esses usos de conectivos. Lembra que eu falei para vocês que eu queria que vocês tivessem uma atitude de corretor diante dessa redação que vocês passaram a limpo? Voltando nessa redação, espero que vocês estejam na redação aí não. Olha o que está em amarelo. Está em amarelo. Reforçando tudo que eu falei. Não há repetição desses conectivos dentro do parágrafo. Tá? Olha a importância do isso. O isso é muito importante. Muito importante. Isso ou essa ou esse. Por quê? Esse pronome demonstrativo, estudem esse pronome demonstrativo. Se eu pudesse falar para vocês da aula de hoje, estudem pronomes demonstrativos, estude conjunções. Seriam dois estudos que eu falaria assim. Galera, dá uma estudadinha. Quando a gente estuda conjunções, a gente estuda período composto, né? Estude esses dois elementos da competência número 4. Por quê? Olha aqui. O dessa é a contração de essa mais de. Essa é o feminino de isso. Nessa, né? Ó, primeira linha está escrito dessa forma. Dessa é de mais essa. Segundo período em amarelo. Nessa é essa mais em. Terceiro período, além disso, disso é de mais isso. Contração de de mais isso. Por último, quarto período, feito isso. Olha o isso, essa, isso. Sabe, essa repetição vai acontecer da mesma maneira? Não da mesma maneira. Tá? Eu tenho 3 formas de contração. Dessa, nessa e disso. São diferentes. E, por fim, o isso se repetindo. Olha no parágrafo anterior, o isso de novo. Olha no outro parágrafo. Essa, segundo elemento, segundo período, essa. Terceiro período, nesse sentido. Tá? Professora, aqui no primeiro período desse texto, qual que é o conectivo? O conectivo é primeiramente. Primeiramente é um advérbio de modo, em primeiro lugar. Começo, início, tem esse sentido. Por isso que está no primeiro parágrafo do desenvolvimento. Aqui começa a falar sobre os argumentos do texto. Por isso que vem primeiramente, ou a priori, né? Posso usar como mesmo peso. No início, primeiro período, primeiro parágrafo, perdão, primeiro parágrafo do texto. Olha isso. A professora repetiu isso várias vezes, lembrando. Uma dissertação que tira 1000 não é um texto perfeito. Tá? Não é um texto perfeito. Esse texto é bem simples, não é um texto complexo. Existe essa repetição do isso, mas olha lá. Esse isso, ele aparece aqui no primeiro parágrafo, no segundo período do primeiro parágrafo. No segundo parágrafo eu não tenho, e ele só volta a acontecer no terceiro parágrafo. Então, vocês compreendem que eu posso repetir um conectivo? Posso, mas não pode ser em parágrafos próximos. Pule um parágrafo para escrever. Distancie para que o corretor, quando for ver, ele não veja essa repetição tão próxima. Então, eu posso repetir? Posso, mas não repetir em parágrafos próximos. Pule, alterne um parágrafo para isso, tá? Então, o que eu tenho que evitar? Períodos, né? Sem articulação, sem conectivos, sem vírgula, porque a vírgula tem um poder muito grande. Quando a gente estuda orações, a gente tem orações sindéticas e assindéticas. Lembra disso? Sindéticas
né? Eu tenho vírgula e as sintéticas eu não tenho vírgula. Não é assim? Então, dá. Período simples, período composto, tá? Aí, bora lá. O que é que eu vou, né? Perder nota. Ausência total de parágrafos na construção do texto. Já aconteceu isso? Já aconteceu isso, galera. A pessoa vai fazer a redação dela e não põe parágrafo. É um parágrafo só. E no mínimo tem que ter 3, né? Esse emprego de conector, que, novamente, vamos reforçar, tem que virar um mantra na cabeça de vocês. Ou é preposição, conjunção, pronome relativo, advérbio, locução adverbial. Na cabeça de vocês, ó, conjunção, advérbio, pronome, tem que ser básico na cabeça de vocês. Vocês vão ter que usar aqui, tá? E lembrando que toda vez que eu acrescento no advérbio, eu acrescento esse conectivo, essa conjunção, ele tem um sentido. Lembra? Mas, porém, contudo, é um... Ai, gente, olha, eu quando era nova, eu reclamava do professor, da professora ficar repetindo isso. Quase cantava. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Mas, cara, não tem jeito de entrar na nossa mente, assim, cabulosa, se não for repetindo. Mas, porém, contudo, todavia, entretanto. Tá? Evitar essa repetição, tá? De palavras. Essa substituição inadequada, sem saber o significado, tá? Peraí, esse entretanto é diferente de portanto. O mas é diferente do mais. Mas é diferente de mais. É meio simples isso para vocês no ano? Eu espero que seja simples. Porque vocês são pokémons mais evoluídos. Mais evoluídos. Aí aqui, né? São os elementos que fazem você tirar 0 ou 0. Então, eu posso tirar 0 nessa competência? Pode, e mesmo assim ter a sua nota, a sua redação avaliada. Não tem nenhum conectivo, professora. Pode acontecer? Pode acontecer, tá? Pode acontecer. E pode acontecer da sua redação não ter conectivos. Você não colocar conectivos, mas você pontuar bem a sua redação. Você coloca boas vírgulas, bons travessões, né? Minha redação, os períodos são bem pontuados. A minha nota vai ser boa? Você vai tirar no máximo 60 nessa competência, tá? Zerar você não vai zerar, se você pontua bem a sua redação, tá? Agora, vai faltar o recurso, a palavra que vai criar a coesão, né? Então, por isso, você tira no máximo 60 pontos. Então, para você tirar nota, vai pensando nisso. Pense na sua realidade, pense no seu texto, tá? Eu pedi que você fizesse um texto, então comecem já a observar se no início de cada período você colocou uma conjunção, ou um advérbio, ou uma locução, ou um pronome. Já comecem a corrigir o texto de vocês, que é importantíssimo para vocês fazerem isso, tá bom? Então, sobre a quarta competência, fiquem ligados nesses clássicos gramaticais que são fundamentais para essa competência. Tá bom? Para terminar, competência número 5. O que ficou faltando aqui? A gente voltar lá no texto, o que ficou faltando é falar isso, né? O texto da moça. Você é uma mulher que escreveu? Sim, não que o gênero seja definidor disso, mas a maioria das pessoas que tiram 1000 na redação são do sexo feminino, tá? Então, não é que seja mulher que tenha mais facilidade, mas a gente pode dizer que a mulher ela é mais detalhista, tá? Ela tem mais paciência nesses arranjos pessoais. Então, né? Não que seja definidor. Novamente, eu não gosto de fazer esse tipo de misoginia, segregação. Mas é bem por aí. As mulheres elas têm mais cuidado, mais deles nos detalhes, mais atentas aos detalhes. O que está em azul é a proposta de integração. Ficou faltando eu falar, né? Eu falei que tinha que destacar, você seria corretor, lembra? Você seria assumir um papel de corretor.
último parágrafo do texto. Tá? Mas a minha competência 4, minha competência 5 não começa no último parágrafo do texto. Ela começa quando você vai começar o seu projeto de texto. O que é o projeto de texto? É o pré-texto. Eu nem comecei a escrever o meu texto, eu já tenho que pensar na minha proposta de intervenção. Por quê? Eu tenho que articular o meu texto todinho relacionado à minha proposta de intervenção. Se a minha proposta de intervenção sozinha vale 200 pontos, ela tem que fazer sentido em relação ao resto do texto. Então, para fazer sentido em relação ao resto do texto, e realmente valer 200 pontos, eu tenho que fazer desde o início o meu texto pensando nela. Então, quando começar o seu brainstorm, você já pensa na sua proposta de intervenção. Então, você vai elaborar a proposta de intervenção, né? Você vai ter relação direta com o problema abordado e vai respeitar os direitos humanos. Então, o que significa fazer uma proposta de intervenção? Eu tenho que enfrentar o problema de uma determinada maneira. Tá? O que eu tenho que tomar cuidado, que é o que estou resumindo, que está nesse slide, eu não preciso resolver o problema. Tá? Eu não preciso. Eu preciso intervir, eu preciso atenuar. Mas não é um problema como um todo, é uma partezinha do problema. Né? Como eu já exemplifiquei uma vez em sala de aula, na persistência de violência contra a mulher, por exemplo, eu aumentar o número de delegacias especializadas, porque muitas pessoas não sabem onde tem uma delegacia, né, direcionada, né, própria para a violência contra a mulher. Então, eu vou aumentar o número de delegacias. Vai acabar a violência contra a mulher? Não, mas eu vou facilitar a denúncia. Eu vou facilitar até a proteção, porque talvez alguém se sinta intimidado por ter uma delegacia tão próxima. Eu resolvi o problema? Não, eu resolvi parte do problema. Então, daí, esse slide, todo resumo eu tenho que sugerir uma proposta que vai estar relacionada ao problema, que nem sempre vai solucionar, porque é um problema complexo. Envolve a sociedade como um todo. Há um problema enraizado há séculos. Então, tomem cuidado com isso, tá? E aí tem aquelas perguntas que eu já passei para vocês ano passado, que não foi na aula. Também já deve ter ouvido falar dessas perguntas com outro professor, né? Essas perguntas estão no manual de educação do aluno. Então, não existe um professor muito bacana que inventou essas perguntas, tá? Já estavam feitas no manual. Então, são essas 5 perguntas, né? O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? O que significa isso? Qual é a proposta de intervenção? Quem deve executá-la? Quem é o agente da proposta? Como viabilizar essa proposta? Os meios que eu vou ter que dispor para fazer essa proposta de intervenção? Qual é o efeito que ela pode alcançar? Qual é o resultado dessa proposta de intervenção? Aí está assim. Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar essa proposta? Né? Ou seja, além dessa primeira proposta, o que eu acrescento como ideia para que assim, eu tente, de maneira mais expressiva, atenuar aquela questão, não o problema como um todo, uma questão do problema. Então, essas 5 perguntas devem estar respondidas na sua proposta de intervenção. Lembrando que você não vai pôr só uma proposta. São 2 propostas. Tá? Então, você tem que deixar a sua proposta clara. O que seria deixar claro? Esse slide todo aqui significa o quê? Né? Existem propostas vagas, genéricas, incompatíveis com a discussão. Constatar a falta de uma ação ou um projeto ainda não é suficiente para uma proposta de intervenção. Apresentar estruturas que não permitam ter certeza que você está propondo um fato, uma intervenção também. O que seria isso? Primeiro, a proposta de intervenção é uma ação, algo concreto. Tá? Por exemplo, consciência não é proposta de intervenção. Eu não posso falar, é preciso que as pessoas tenham consciência de que a violência contra a mulher é um mal para a sociedade. Ponto. Não.
Consciência não é uma proposta de intervenção. Eu preciso de algo que promova a consciência. Por exemplo, campanhas publicitárias, né, que reforcem a ideia da violência e a necessidade de denúncia. Assim, eu posso criar consciência. Esse segundo tópico desse slide é mais ou menos isso, resumindo. Você tem que pôr a sua proposta de maneira afirmativa no seu texto. Você não pode colocar assim, se a educação, por exemplo, se o investimento em educação for feito, o resultado poderá ser uma nação mais ciente dos seus direitos e talvez promova a igualdade social. Se for feito, poderá e talvez você nunca balizar na sua proposta de eleição. Por quê? Porque você não está tendo certeza da sua proposta. Faz de conta que você acredita na sua proposta. Sabe o prefeito? Os candidatos a prefeito? Eu vou, ano que vem, continuar a Prefeitura de Goiânia, ano que vem, continuará pagando auxílio emergencial para a população. Mas, olha, gente, talvez a gente consiga, né, estar dando para a população. É diferente, tem que, sabe, acreditar na sua proposta, comprar a sua proposta e escrevê-la de maneira afirmativa. Aí tem a questão dos direitos humanos, essa aula quase acabou. Quando eu falo dos direitos humanos, eu vou falar de coisas básicas, de dignidade humana, que todos temos os mesmos direitos, que as diversidades e as diferenças são importantes, que o Estado é laico, que não tem religião permeando ordens do Estado, que a educação tem que ser democrática, sabe? Não importa cor, credo, classe social, origem, tá? Eu preciso entender que tudo se relaciona, tudo é global, essa vivência, quando a gente fala transversalidade, a gente está falando de algo, de coisas que se conectam. Eu preciso ter isso na minha proposta, eu tenho que acreditar que nós temos essas ligações, tá? E sempre respeitar a questão socioambiental. Então, eu trouxe como exemplo, aqui na próxima aula a gente vai trabalhar melhor isso, propostas de intervenção que não respeitaram os direitos humanos. E aí tiraram nota zero, tá? Tiraram nota zero, e aí a gente vai ler na próxima aula, vou trazer esses 5 exemplos para vocês que tiraram nota zero. Vou enviar, inclusive, no grupo, vou enviar para o Ministério essas redações que tiraram nota zero na proposta de intervenção, beleza? E aí, vocês vão ter uma atividade rapidinho sobre essa aula de hoje, novamente naquele texto, tá? Eu espero que vocês tenham uma excelente semana. Se tiver alguma dúvida, na próxima aula a gente tira, tá? Estaremos juntos. Shalom.